Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero falar sobre considerações operacionais. Anteriormente, foram apresentados informações sobre programação sequencial, programação com decisões e programação com laços. Foram demonstrados alguns exemplos de programas codificados nas linguagens de programação Pascal, Structured Basic e Lua, sem se preocupar com a aprendizagem dessas linguagens em si. Na atividade de programação, é necessário ter em mãos uma forma padronizada e genérica para o estabelecimento da documentação dos programas desenvolvidos. A documentação de desenvolvimento é realizada de um ponto de vista distante da linguagem de programação, pois foca a funcionalidade do programa em si, e não a forma como o programa é efetivamente escrito. Após a obtenção da visão operacional de um programa, é que se estabelece qual ou quais linguagens de programação poderão ser usadas para desenvolvimento. O número de linguagens de programação de computadores existente é grande, além de poderem estas linguagens pertencer a diversos paradigmas. As linguagens de programação são desenvolvidas para resolver classes de problemas. Uma linguagem pode ser boa para certa situação e poderá não atender a uma outra situação. Não é produtivo programar utilizando-se apenas uma linguagem de programação. Muitos sistemas são escritos a partir de um conjunto de linguagens. Os sites da internet, por exemplo, são escritos em HTML, CSS, JavaScript, PHP e SQL. A principal ferramenta que proporciona visão sobre o foco operacional de certo programa, independentemente da linguagem, chama-se lógica de programação. A lógica de programação é uma atividade que decorre das ações do chamado projeto lógico. O programa escrito em uma linguagem de programação formal caracteriza-se por ser o projeto físico. O projeto lógico é produzido a partir da documentação manual de um sistema, tendo como maior representante o desenvolvimento da planta operacional do programa, chamada diagrama de bloco, e do código, que opcionalmente pode ser escrito a partir de uma linguagem formal de programação, como é o caso do código em português estruturado. O projeto físico, por sua vez, é a representação textual do projeto lógico, na forma de um programa codificado em uma linguagem formal de programação, como Pascal, Ada, Lua, C e etc. O maior problema no uso dos diagramas de bloco não é, como os muito falam, por exemplo, só serve para ensinar a programar. Não representa a totalidade de um programa. É perda de tempo no desenvolvimento. Não proporciona uma visão clara do programa. Essas são algumas das justificativas infundadas para não se usar diagrama de blocos. A grande questão é que boa parte dos profissionais da área não sabem fazer o devido uso dessa ferramenta, pois assim são ensinados em muitas das nossas escolas. Que bom que engenheiros civis não pensam dessa forma. Imagine, por exemplo, um edifício de 20 andares ou mais construído sem o devido projeto e suas plantas baixa, hidráulica e elétrica. Os engenheiros de software e programadores gostam de afirmar que o projeto lógico é desnecessário e querem ir direto ao projeto físico. Particularmente concordo que o projeto lógico é um pouco chato de ser feito e que o projeto físico é bem mais emocionante. Mas são os ossos do ofício. Essa visão precisa ser mudada, pois até meados da década de 1990, os profissionais da área de desenvolvimento seguiam essas regras e, nessa ocasião, eram desenvolvidos excelentes programas de computador. A crença de que investir tempo no projeto lógico é uma perda de tempo e que pode ser melhor aproveitada no projeto físico é infundada. Em um projeto adequado, a parte lógica consome mais ou menos 60% do tempo e a parte física consome, em média, 40% do tempo. Mas um projeto desenvolvido sem a devida consideração lógica pode ultrapassar facilmente a casa dos 200% do tempo do projeto original em relação à parte física. Por exemplo, um projeto que levaria 1 ano pode chegar a 2 ou mais anos de desenvolvimento devido à negligência na parte lógica. O projeto lógico parte da forma genérica e se estende à forma específica no projeto físico. A forma genérica é pensar o que deve um programa fazer, sem se preocupar como exatamente isso será escrito na linguagem de programação a ser usada. O problema da forma do projeto físico é que cada linguagem de programação resolve certo problema ou aplica certa característica à sua maneira, como já deve ter sido percebido nas aulas anteriores.
Fica mais fácil e produtivo a uma equipe de desenvolvimento pensar e discutir na forma lógica e depois agir na forma física. As linguagens de programação elas se diferem na estrutura sintática do programa, nas operações de entrada e saída e nos operadores aritméticos, relacionais e lógicos. As linguagens de programação se parecem nas ações de processamento matemático e lógico e na execução de laços. Por exemplo, considerando aqui operadores aritméticos, veja na tabela em vermelho os operadores que usamos no projeto lógico e nas colunas em azul a sua representação de acordo com cada linguagem em particular. Observe que essa diversidade pode ocasionar certos desconfortos nas ações de se lembrar qual operador deve ser usado em determinada linguagem de programação. Na sequência, observe, por exemplo, os operadores relacionais. Note que cada linguagem possui uma forma, e apenas a linguagem Pascal mantém a mesma forma usada no projeto lógico. Vamos ver também sobre os operadores lógicos, o não, o e, o ou e o show. Pascal e Basic possuem tais operadores na sua forma em inglês, mas a linguagem C, Lua e Python já possuem algumas diferenças. Por exemplo, não tem em sua estrutura o operador show. A linguagem C, em particular, trabalha com uma nomenclatura simbólica diferente das demais linguagens. A expressão lógica show pode ser construída a partir da expressão lógica condição 1 e não condição 2 ou não condição 1 e condição 2. O que quero apresentar nesta aula é que você que deseja ser uma pessoa que venha desenvolver software tenha em mente que é necessário saber programar de um ponto de vista genérico, sem se preocupar com linguagens de programação a princípio. Que use a linguagem de programação apenas como ferramenta de produção e não o seu fim em si mesmo, como muitos acabam fazendo, ao utilizar a linguagem para produzir o projeto lógico. Programar um computador é como dirigir, é um conceito operacional e não é o automóvel em si. Por exemplo, um motorista profissional dirige qualquer veículo, já um motorista amador normalmente dirige o veículo que aprendeu a usar na autoescola e se sente inseguro em mudar de modelo. Imagine, por exemplo, o que aconteceria com um manobrista de estacionamento se ele não entendesse o diagrama de transmissão de um automóvel que normalmente encontra-se desenhado no câmbio deste veículo. O desenvolvimento dessa aula conta com recursos do site fppt.com a partir do modelo Matrix. Obrigado por sua atenção e prestígio. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha. Um grande abraço e até mais.